Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelota e hoje a gente vai falar do desastre que aconteceu na quarta-feira, na noite de Copa do Brasil. No domingo, o Vasco e o Fluminense se enfrentaram pela Copa do Brasil e a gente vai comentar aqui sobre o jogo desse domingo. Foi um jogo assustador. Jogo de sábado, perdão, confundi. Foi um jogo assustador, o assassinato do futebol bonito. Siga lá, Pelota, vambora. Acho que eu não preciso nem explicar muito o motivo disso, né? O jogo foi um desastre. O Fluminense tá com um futebol ruim há muito tempo. O Vasco tá com um futebol ruim há muito tempo. Juntos os dois, só pode dar errado, né? É o Deb e o Lloyd. O problema é que o Fluminense já tá com Zubeldia desde o ano passado. E o futebol do Fluminense só tem decaído. O Vasco tá passando por N complicações. Sai treinador, sai presidente, sai isso, sai aquilo, elenco ruim, elenco reserva ruim, enfim, né? E obviamente que eles não estão jogando bem, o Vasco não está jogando bem. O primeiro tempo eu acho que já foi um primeiro tempo assim, dá nítido que no segundo ia ser um jogo mais ruim. Mas estava dando um jogo, estava sendo pegado. Uma hora dava Vasco, outra hora dava Fluminense, mas o Fluminense foi muito mais ofensivo, foi muito mais decisivo, na hora de chutar no gol, na hora de fazer o Léo Jardim trabalhar. Certamente o Léo Jardim trabalhou muito mais do que o Fábio. A de lá que trabalhou e o Fábio não fez nada. Né? Eu imagino que tenha sido isso. Porque teve uma hora de um lançamento, de um ataque do Vasco que o Titi faz uma cabeçada para fora e o Fábio praticamente não faz nada, ele ia ficar entregue. Então ele não trabalha, praticamente ele não trabalhou. Quem trabalhou mais foi a defesa do Fluminense, que inclusive eu preciso dar palmas para a defesa, porque eu critiquei, falei que ia dar errado e não deu. A defesa Igor Rabelo e Ignacio conseguiu se virar. Claro, vamos manter essa defesa até o final do campeonato? Obviamente não, porque só pode dar errado. Mas se você pega times mais tranquilos, ou time mais ruins, você pode usar essa zaga. Eu acho que é o que caracteriza a diferença enorme do Vasco para o Fluminense. Um tem um elenco, um pode botar a defesa reserva, o outro, quando foi fazer substituições, só diminuiu o nível de jogo e quase perdeu o jogo. Né? Então mostra a diferença enorme e o que dá ainda mais uma sobrecarga para o Fluminense, um peso maior para o Fluminense, como um sentido de obrigação de ganhar. Né? O Fluminense foi com o time completo, inclusive com a volta do John Kennedy e o Savarino entrando como titular também, que fez boas participações, mas também não faz milagre, né? O Mandarinha só não faz verão. E o John Kennedy eu achei um jogador meio apagado, honestamente. Eu acho que só teve um lance ali que ele tentou chutar pro gol e foi bloqueado. Depois ele não apareceu mais, então eu acho que eu queria ver mais ele na Copa do Brasil, porque é um momento que ele precisa ser decisivo, né, pro Fluminense. Então eu acho que ele precisa aparecer mais agora. Que mais? O Vasco, por sua vez, assim, eu acho que o problema do Vasco é técnico. E não, quando eu digo técnico, não é a pessoa, o treinador, né? Eu digo técnico assim, habilidade. Acho que falta habilidade. Porque a tática está sendo bem feita, está sendo bem construída. A tática do Pedro Manuel é bem construída. Mas os jogadores que tem, o elenco que forma, os jogadores que estão na defesa, no meio, no ataque, não colaboram. Assim. Ele já tenta fazer um negócio diferente de colocar o David como titular, mas que também pouco faz, pouco fez. E entra o Spinelli no segundo tempo, que chega a ser até pior se bobear. Então o Vasco praticamente tem jogadores do ataque que não fazem ataque, não fazem fumaça. O meio de campo é um meio de campo médio que não constrói, que não ataca. A defesa bate cabeça às vezes, dá um relâmpago assim de fazer defesas boas, de segurar o jogo. O Cuiabá não tá perdendo corrida para qualquer um que disputasse com ele. O Paulo Henrique é o único que salva, que voltou a viver os seus momentos de glória, de correr pra caramba, enfiar para dentro e tentar chutar no gol, mas ainda assim não conseguiu fazer muita coisa. A defesa direto batendo cabeça, Robert Renan e Cuesta, assim, não dá para fechar. O Jair, para mim, também foi um jogador que jogou bem, mas está cansado porque volta de lesão e já complica muito mais o time, né? Enfim. Aí o Vasco tenta mudar, coloca Barros, Nuno, Spinelli. Três jogadores que
pouco fizeram, o Spinelli ainda não preciso nem dizer, o Nuno tá completamente morto, acho que esqueceu de jogar bola, o Barros já tenta fazer um negocinho ali, já tenta ajudar um pouco, mas já chega fazendo falta, então não tem muita qualidade. E, enfim, é isso. Essa é a diferença. A diferença é essa. Enquanto o Fluminense estava fazendo suas substituições, colocando Hulk, colocando Serna, colocando Savarino, colocando, enfim, N pessoas ali que eles tinham disponíveis, o Vasco só estava piorando seu elenco e caindo ainda mais o nível. Isso mostra o retrato do time, né? Então, infelizmente, o jogo foi esse. Né? Eu espero que quarta-feira saia pelo menos um golzinho, mas ainda assim estou meio desacreditado. Se for sair, acho que vai ser empate, acho que vai levar para os pênaltis esse resultado. E vamos ver quem ganha. Aí eu não quero chutar, não. Porque o Vasco já ganhou uma vez do Fluminense nos pênaltis e quem sabe o Fluminense não pode dar o troco agora, não pode querer dar uma revanche. Não sei, vamos ver. Na quarta-feira eles jogam novamente, no Maracanã de novo. E na sexta-feira eu venho aqui comentar sobre o resto dos jogos que teve durante a semana. Então é isso, meus amigos. Um grande beijo para vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Quem puder compartilha para quem gosta de futebol. Eu espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso. Um beijão, até sexta-feira. Naturalmente o vídeo de hoje foi mais rápido porque eu só tive que comentar sobre uma partida só. Então é isso. Tchau, tchau.